Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o alter ego, tá? Nós vamos tratar um assunto aqui, talvez já muito ouvido, o alter ego ou o seu eu ideal. A importância de ter isso e como você vai montar o seu eu ideal, o seu alter ego, da melhor maneira possível para que você tenha um resultado transformador na sua vida nos próximos 90 dias, tá? Vamos partir do ponto em que tudo aquilo que acontece na nossa vida é criação nossa. Tudo que nós vivemos na nossa vida é nós que criamos, seja conscientemente ou inconscientemente. Perfeito? Tudo que acontece existe uma utilidade por trás daquilo. É importante ressaltarmos isso, que todo resultado que não temos na vida ainda é porque não conseguimos produzir aquilo. Nós ainda não somos aquilo para sustentar aquele resultado. E a importância de ter um alter ego, de ter um meio que o seu modo mais alto, o seu eu mais alto, ele é importante porque ele é meio que o seu superpoder. Então, a importância de você, a gente pode claramente olhar para muitos super-heróis aí, né? O Homem de Ferro, por exemplo, que é o Tony Stark, né? Ele tem o seu alter ego, que é o Homem de Ferro. O Bruce Banner tem o Batman, né? O Peter Parker tem o Homem-Aranha. Você percebe quase que muda essa pessoa? E existe um ponto interessante que durante a vida, a nossa missão, ela é buscar nos tornar esse eu mais alto. Você percebe que quando esse eu mais alto chega, ele resolve tudo? Então é mais ou menos nesse sentido. Se, evidentemente, olharmos atentamente, quando a gente pega ali uma situação da vida que a gente não queria resolver ou aconteceu, tem coisas que nós nem sabíamos que conseguimos resolver. E a gente percebe que consegue resolver aquilo quando estamos fazendo. Só que quando estamos fazendo, não é o nosso eu natural que está ali fazendo, é o nosso alter ego, né? É esse eu mais alto. É aquele eu que ele tem a disposição fisiológica, psíquica, para conseguir viver situações e resolver problemas, que é o nosso eu mais alto. E a importância de ativar esse eu, ela é muito importante. Só que mais louco ainda é que as pessoas não sabem quem é esse eu mais alto. Quem é o seu eu mais alto, como ele é. Entende? Como ele é esse eu mais alto. E o mais louco disso tudo é, quem te julga durante o seu dia a dia? Quem está julgando você durante o seu dia a dia? Isso é interessante pelo seguinte ponto, tá? Durante a nossa vida, a gente deixa com que as pessoas à nossa volta nos julguem, grupos ideológicos, igreja, política, seguidores, pessoas que a gente segue na rede social, nós deixamos com que essas coisas nos julguem. Notícia, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, e aí eu vou fazer uma viagem de avião, e a pessoa que eu vou fazer uma viagem de avião, um amigo meu me disse que, Natan, é muito perigoso o avião, e se o avião cair? Eu deixo com que o medo dessa pessoa julgue o meu querer. Logo, eu permitindo isso, talvez eu não vou querer mais fazer essa viagem de avião. Ou se for fazer, eu vou fazer com medo. E aí nós já danificamos a arquitetura da realidade, toda a estrutura da realidade. Essas coisas estão dentro da realidade. E quando eu tenho o meu eu mais alto, é somente ele que vai me julgar. É somente ele que vai dizer, Natan, faz essa viagem ou não. Ou é ele que vai dizer para você se você está certo ou errado vivendo no seu dia a dia, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder criar esse eu mais alto. Como criar o seu eu ideal ou o seu alter ego, né? Ou o seu alter ego. Vamos lá. É muito importante a gente deixar aqui muito esclarecido o seguinte ponto nesse eu mais alto, nesse eu ideal aqui. Vamos lá. É importante a gente entender que a fé sem obras é morta, já diz a Bíblia, né? A fé sem obras é morta. Isso quer dizer o quê? Se você tem algo que você acredita e ela não gera resultado, significa que isso está morto, tá? Isso não faz sentido continuar acreditando nisso. Se você tem algo que você acredita, mas você não coloca em prática, você não faz nenhuma ação, isso também está morto. Então, esse alter ego que nós vamos criar agora juntos é para você ter isso fixado em sua mente e durante o seu dia a dia você coloque isto em prática. Se você quer ter uma transformação na sua vida nos próximos 90 dias, confie no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui é testado, comprovado e funciona para qualquer pessoa. Está funcionando para mim de uma maneira incrível. E vou ser muito sincero, teve dias que eu desativei
esse eu mais alto, né? Eu até deixei um pouco de lado, porque eu não estava muito bem. Mas quando eu passei a corrigir esses certos pontos que eu andei percebendo, eu ativei esse alter ego. E esse alter ego me julgou esses problemas meus. E aí eu melhorei. E aí eu continuei avançando, tá? Vamos aqui criar isso aqui juntos. O que você vai fazer? Eu chamo meu alter ego de modo sábio. Modo sábio. Modo sábio. Então, esse modo sábio, eu geralmente ativo ele em situações que eu preciso dessa sabedoria, tá? Isso geralmente são situações mais difíceis, são situações um pouco complexas que durante a vida eu não consigo resolvê-las. E esse meu modo sábio, ele tem vários conhecimentos, tá? Esse meu modo sábio é quando eu me torno uma pessoa um pouco mais analítica, uma pessoa um pouco mais analítica. Eu analiso mais a realidade, eu analiso mais os fatos, eu analiso mais as coisas, utilizando conhecimentos de, por exemplo, psicologia, psicologia, conhecimentos como hermetismo, né? Então, são conhecimentos que o meu eu mais sábio, meu eu mais alto, que é meu modo sábio, ele analisa essas coisas. E esse meu eu mais alto, esse modo sábio, ele é uma pessoa que, durante essa vida, durante as situações, ele não liga, ele não se importa com opinião de ninguém. Tá? Ele não se importa com a opinião de ninguém. Perfeito? Esse meu eu mais alto, meu modo sábio, não se importa com a opinião de ninguém. Porque se eu parto a me comportar, a me comportar e me preocupar com a opinião das pessoas, eu deixo de ser sábio. Eu deixo de ser sábio. Aqui no meu modo sábio, eu se torna um tipo de pessoa que faz o que deve ser feito, mesmo que sinta dor. No meu eu mais alto, eu faço tudo aquilo que deve ser feito, mesmo que eu sinta dor. Porque é muito importante que talvez você não vai conseguir fazer o seu eu mais alto aqui de uma maneira plena, que é sempre assim, que você sempre vai conseguir, mas você vai estar sempre buscando isso daqui. Terá momentos que você vai estar pleno, seguindo exatamente todo esse processo, mas terá momentos que você não vai conseguir. E quando eu ativo esse meu sprint, né, nesse meu modo sábio, quando eu preciso dele, eu ativo o meu modo sábio e vou seguindo. E vou seguindo. No meu modo sábio, eu me torno analítico, perfeito, com conhecimentos de psicologia, hermetismos, filosofia e por aí vai, não vou colocar tudo aqui. É um tipo de pessoa que não se importa com a opinião de ninguém. De ninguém. É apenas aquilo que eu acredito que faz sentido para mim. E aí eu vou seguindo. Aí eu vou fazendo. Aí eu vou executando. E fazendo sempre aquilo que deve ser feito, mesmo que eu sinta dor. No meu modo mais alto, no meu modo sábio, eu busco a verdade. Eu busco a verdade independente da dor. Tem coisas que você vai ter que encarar na sua porca vida que vai doer, perfeito? Vai doer muito em você, que talvez possa até te trazer um olhar para si mesmo que você não gostaria de ter. E esse olhar para si mesmo que você não gostaria de ter é muito o que nós chamamos de olhar para o espelho. Você vai olhar para o espelho e vai enxergar os seus próprios defeitos. Isso aqui você não vai ficar dizendo para ninguém os seus defeitos, tá? Isso é muito importante. Mas você vai olhar para si mesmo, vai ter que encarar essas dores, essas suas amarras, seus defeitos mesmo, tá? Aquilo que você olha e fala, cara, eu sou burro nisso daqui. Eu não sei isso daqui. Eu fui muito ruim, eu fui muito mal nisso daqui. Você vai encarar, né? Esse é o meu modo sábio. Claro que você não precisa fazer um igual ao meu, mas é importante com que você coloque coisas altas do seu eu. Você vai escolher coisas altas do seu eu e vai listando como é essa pessoa. No meu caso, tenho conhecimentos de psicologia, de filosofia, de história, de hermetismo e por aí vai. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu faço o que deve ser feito mesmo que eu sinta dor. Eu busco a verdade independente da dor. Eu me torno uma pessoa com esse dom, com esse poder, e aí eu
me torno ali quase que um investigador da realidade, com base na arquitetura da realidade, tá? Então é importante no seu modo sábio aí também, você colocar esse seu eu mais alto, como ele é, como ele age, como ele pensa, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele come, ele treina, ele não treina, quando eu ativo ele. Esse é o modo sábio. E quando você estiver nesse modo sábio, eu quero ver se eu estou no meu modo sábio ou não. Você vai vir aqui e vai ler. Escreva. Você tem que escrever tudo isso. Você tem que escrever, colocar no papel. Você vai ler isso daqui. Beleza, você vai ler isso daqui e agora você vai seguir. Leu, vai seguir. Leu, vai seguir. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. Vamos lá. Terminando essa parte, escrevendo ali mais ou menos um pouco do seu eu mais alto, a gente vai seguir para uma outra etapa desse eu mais alto, que é o quê? Esse outro ponto do eu mais alto é uma coisa que nós chamamos de necrológico. Deixa eu escrever aqui, né? Fazer um necrológico. O que é o necrológico, né? O necrológico ele vai funcionar da seguinte forma, né? O necrológico, você vai escrever, vamos lá, você vai escrever quem você foi, né? Depois que você morreu. Imagina, você vai você vai respirar fundo, você vai parar, você vai vir escrever num papel, pega um caderno, um papel, você vai escrever necrológio, meu eu mais alto. E você vai fazer como se uma terceira pessoa estivesse escrevendo sobre você, falando o seguinte: olha, meu nome é Natan, tá? Mas o Natan, ele foi uma pessoa que durante a vida dele, ele realizou isso, ele fez isso. O Natan, ele era um tipo de pessoa que não desistia daquilo que ele queria. E o Natan, em todos os momentos que ele não desistia daquilo que ele queria, ele continuava seguindo, buscando soluções para resolver essas coisas, né? Ele investigava a realidade, que meu modo sábio faz isso. Ele investigava a realidade com base na arquitetura da realidade, ele buscava conhecimento e buscava a verdade nas coisas, para resolver esses problemas e alcançar aquilo que ele estava buscando. O Natan era uma pessoa que ele não só buscava, lutava para aquilo que ele gostaria de ter, mas sim aquilo que ele gostaria de ser, porque ter e ser são coisas diferentes, né? Então, esse vai ser o necrológico. Você vai imaginar uma terceira pessoa escrevendo e falando sobre você. Quando isso estiver acontecendo, o que você vai fazer? Vai estar refletindo, olhando para dentro de si, olhando para o seu eu mais alto, aquele ideal que você imagina que você gostaria de ser. Lembrando, mais uma vez, isso aqui não é coisas de ter, tá? Não é para ter, isso aqui são coisas de ser, tá? São coisas para ser, ok? Quem você foi, perfeito? Quem você, você, deixa eu colocar certo aqui. Tá doido? Quem você foi, perfeito? Quem você foi. Não é para escrever o que você conquistou, é quem você foi, a pessoa que você era. Porque o resultado, ele só é uma consequência de quem você é. O resultado é uma consequência de quem você é. E a busca para ter é a busca para ser. Então você tem quando você é. Isso quer dizer que a maior coisa importante da sua vida é você buscar ser quem você escreve aqui, tá? Então, a coisa mais importante da sua vida é você buscar ser quem você está sendo aqui, quem você escrever aqui. Isso se chama necrológio. Quem você foi. Perfeito? Quem você foi é o que você deve fazer aqui. Depois disso, você escrever quem você foi. Até vou abrir aqui no meu caderno, que foi uma coisa que eu até estava refazendo hoje, porque isso é muito importante, de tempo em tempo, você vai refazendo essas coisas, mas é você partir para um segundo pilar, que é o quê? Que são as habilidades do seu eu alto, né? No meu caso, o modo sábio, né? No caso, o modo sábio. Aqui, aqui é importante você escrever as habilidades, perfeito? E isso aqui é legal. Você percebe que você está fazendo uma construção? Você percebe que você está construindo o seu modo mais alto, o seu modo sábio, quem ele é, as informações que ele tem, o que ele faz. Depois você vai descer para o necrológio. No necrológio é onde você vai escrever quem você foi. E você deve basear a sua vida na busca de se tornar isso daqui.
A relação de você ter as coisas aqui materiais, elas são fruto de quem você é. Isso é o que Aristóteles já dizia sobre a finalidade das coisas. Tá? Pensa comigo. Uma árvore, uma árvore, uma, uma laranjeira, ela vai nascer banana na laranjeira? Claro que não. Só que ela só consegue ser perfeita, só consegue ter e executar aquilo ao qual ela tem como finalidade se ela atingir o seu eu mais alto, essa laranjeira. Qual que é o nível mais alto dessa laranjeira para assim ela frutificar? É muito simples. É ela conseguir estar na terra boa, ela conseguir estar sempre regada e saudável. E você se torna esse seu eu saudável quando você atinge esse ser mais alto. E aí você se torna. Aí você você só apenas é. E o resultado, ele é uma consequência inevitável de você ser. Só que, beleza. Qual você. Beleza, você vai ter que definir essa finalidade. Qual vai ser a sua finalidade? Quem você quer ser. Não ter, mas quem você quer ser. E esse quem você quer ser, ele é destrinchado através dessa ferramenta, que é você imaginar uma terceira pessoa falando sobre você depois que você morreu. Quem você foi. A partir de quem você é, você vai descobrir muita coisa nessa ferramenta. Eu descobri muita coisa sobre mim, nisso aqui, e você vai descobrir muita coisa sobre você também. Aí depois você vai descer para as habilidades do seu eu alto, que é o seu modo sábio. Você vai, até foi uma coisa que eu refiz hoje, né? E quando eu fiz isso aqui, eu descobri um superpoder que eu tenho e que eu não sabia que tinha, né? Que uma das coisas é e o interessante é que essas habilidades é independente aonde você estiver. Se você for um gari, você vai pensar no seu modo mais alto sendo gari. Você não vai pensar como gari. Você está na função gari. Você é um empresário. Você é empresário, mas você vai pensar como o seu eu mais alto pensa. Não como apenas um empresário pensa. Se você é professor, não vai pensar como um professor pensa. Mas você vai pensar como o seu eu mais alto pensa. Tudo aqui que acontece nesse lugar são apenas coisas aonde estamos, mas quem somos é muito maior. Então você vai basear todo esse eu exatamente nessa essência da sua unidade, que é de quem você realmente é. Só que a gente não sabe quem nós somos, por isso que isso aqui muda. Só que comece a partir da onde você consegue fazer. Perfeito? E foi o que eu fiz hoje, né? Essas são vamos lá, uma das coisas que eu obtive fazendo isso hoje, né? Para qualquer lugar onde eu estiver, independente de onde seja, eu sou capaz de ajudar de alguma maneira. Ou seja, eu sou capaz de agregar alguma coisa. E é interessante que quando você for escrevendo isso, não precisa escrever muito detalhado, habilidade tal, habilidade tal. Não é para fazer assim. Vai escrevendo como se você estivesse contando um pouco de uma história, como se fosse um pouco um relato ali da sua vida, né? Foi o que eu fiz. Hoje eu estava fazendo o seguinte, independente de onde eu esteja, eu sou capaz de ajudar de alguma maneira, levar a diferença. Eu sou capaz de observar falhas e furos que ninguém está olhando. Então, quando eu observo isso, eu identifico o quê? Opa, eu tenho uma habilidade de enxergar falhas e furos, independente de qual seja a coisa que as pessoas não estão olhando. Isso que já agrega. Ou seja, olhando agora para um modo de trabalho, as pessoas estão dispostas a pagar alguém que consegue olhar coisas que elas não estavam conseguindo ver antes, independente de qual seja. Isso por um nível de percepção atingida através do eu mais alto. Agora, se é um dia que eu estou preguiçoso, por exemplo, que eu não estou analítico, que eu não estou buscando a verdade, eu estou cansado, eu não estou no meu modo sábio, eu não estou nesse eu mais alto. Então você vai listar essas habilidades, não em formato de lista, mas você vai documentar, escrever um pouco sobre essa habilidade que você tem de uma maneira muito leve, né? Eu vou dar um início aqui contando para vocês como eu fiz. Eu coloquei assim: essas são coisas que eu posso fazer para qualquer lugar em que eu estiver, independente de onde seja, eu sou capaz de ajudar de alguma maneira, levar a diferença. Eu sou capaz de observar falhas e furos que ninguém está olhando. Isso pode se encaixar em um processo comercial, marketing, vendas, fechamentos, evolução pessoal ou expansão da consciência, elevar o ser humano a outro nível de compreensão e fazê-lo conseguir enxergar a realidade sempre em busca da verdade. E vai seguindo isso. Então você vai escrevendo meio que no modo de texto, essas habilidades suas aí mais altas, tá? Essas habilidades suas do seu eu mais alto. É o momento que você vai parar de pessimismo, você vai parar de reclamar e você vai, de uma certa maneira, falar, cara,
de todas as minhas falhas e defeitos, eu vou colocar aqui as minhas habilidades altas, porque nós não somos as nossas circunstâncias, nós somos o eu que lida e que administra e que decide sobre todas essas circunstâncias. É isso que somos. Nós somos essa consciência que pensa sobre tudo isso. Isso é o que nós somos. E aí, você atinge esse eu mais alto através dessa ferramenta que eu mostrei aqui para vocês. Combinado, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comenta aqui se os mais tipos de vídeo que você quer aqui no canal. Me segue, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.